Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Somente queremos rogar-te, Espírito Santo de Deus, que tu, Senhor, faças a tua obra, o teu trabalho em nossas vidas, que uses a tua palavra, Senhor, para derrubar argumentos, filosofias enganosas, doutrinas falsas e todo o tipo de raciocínio humano que estorve, que a tua perfeita, boa e agradável vontade possa alcançar as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, abençoa este lugar e abençoa cada lugar onde a tua palavra nesta manhã está a ser proferida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se estão lembrados, há umas semanas atrás tive a oportunidade de compartilhar aqui acerca das atitudes. Amém? Atitudes. E dentro das atitudes tive a oportunidade de referenciar que há as pessoas que têm uma atitude passiva, nomeadamente entre muitas outras situações, não é? Há pessoas que têm uma atitude passiva e há pessoas que têm uma atitude ativa, não é? E também fiz referência que nós, como filhos de Deus, fomos chamados ao ministério. E eu, quando digo ao ministério, não é o ministério remar. Fomos chamados ao ministério do Reino de Deus. Amém? Os filhos de Deus foram chamados a um ministério que é o Reino de Deus. Fazer parte do ministério de Deus. Fazer parte da obra e do trabalho que Deus quer e está a desenvolver neste mundo. E nomeadamente nas pessoas. E eu falei que dentro dessa situação em que nós somos filhos de Deus, há determinadas responsabilidades que teremos que as assumir para que, na verdade, se possa efetivar, se possa realmente realizar o projeto de Deus nas nossas vidas e nas vidas que Deus quer tocar e onde Ele quer realizar. Isso exige que haja uma fé que não pode ser, ou uma atitude de fé que não pode ser passiva e tem que ser ativa. E portanto, não sei se estão mais ou menos recordados destes pequenos tópicos que eu vos estou a dar, acerca das atitudes, acerca da atitude que a Igreja tem que ter neste mundo. Uma atitude realmente de responsabilidade, de responsabilização. E por isso, talvez, em muitos seios sociais, este ministério, e agora estou a falar do ministério Remar e de todos quantos têm feito parte e estão a fazer parte e muitos outros que ainda virão a fazer parte, talvez por isso muitas pessoas que estão fora deste ministério têm uma dificuldade extrema em entender como é que Deus, qual é o propósito e como é que Deus vai digamos assim, manifestar o seu propósito através de pessoas como tu e como eu. Amém? Porque supostamente é mais fácil aceitar que uma pessoa que foi educada na responsabilização e na responsabilidade tenha ela mais ferramentas para que mais tarde, quando venha ao conhecimento de Deus, possa ser uma pessoa com responsabilidade na sociedade. E realmente aqui dá-se o grande milagre de Jesus, é que Ele chamou o vil e o menosprezado para confundir as coisas sábias. Amém? Ele chamou-te a ti e a mim, numa grande maioria nós que aqui estamos, salvo algumas exceções, claro está, viemos de um mundo chamado mundo da irresponsabilidade. Quantos estão comigo? Eu vim do mundo da total irresponsabilidade. Nem por mim próprio conseguia ser responsável. Então este é o grande milagre de Deus, que Deus transforma aquilo que não é para passar a ser. Amém? Aquilo que no deserto diz a palavra do Senhor que Ele suscitará água, rios. Ou seja, onde não é suposto existir, é aí que Deus faz a sua obra. Então tudo isto tem a ver com a atitude e com aquilo que eu esta manhã gostaria de compartilhar com vocês. E se Deus me dá a graça de poder tanto falar-vos de forma que explícita. E como o Fernando dizia, que seja Deus a falar e não eu. Seja a voz de Deus e não eu. E eu queria falar
acerca da atitude, e uma das particularidades que a atitude tem que ter, e uma pessoa com atitude ativa, uma atitude de fé no reino de Deus, no ministério de Jesus, é uma atitude de perdoar. Quantos estão comigo? Tu reconheces a importância da palavra, e não somente da palavra, do conceito e de toda a abrangência do significado. Tu compreendes o significado do perdão? É porque realmente o perdão tem uma profundidade tão grande, tão grande, tão grande, que esse é o motivo de estarmos aqui nesta manhã. Porque Deus perdoou-nos. Amém? Então, claro, estamos aqui porque o sangue de Jesus foi vertido, porque Jesus morreu, ascendeu ao terceiro dia, hoje temos acesso ao Pai por meio de Jesus, estávamos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, por meio de Jesus Cristo temos uma nova oportunidade de ter paz com Deus, de nos relacionarmos com Deus, tudo isso está muito certo. Mas principalmente foi porque em Deus houve a capacidade de, no meio de tanta imundícia na nossa vida, teve e continua a ter a capacidade de perdoar. Amém? Então, nesta manhã, tu podes estar contente e dizer àquele que está ao teu lado: eu estou contente porque eu fui perdoado. Diz lá, aquele que está ao teu lado: eu fui perdoado, diz-lhe. Pergunta-lhe: tu já foste perdoado? Pergunta, tu já foste perdoado? É que para algumas pessoas o conceito do perdão, creio eu, às vezes está um pouco equivocado. É mais difícil para aqueles que têm a tendência de se isolar na sala, não têm ninguém para falar ao lado, não é? É mais complicado, tem que gritar: ei, já foste perdoado. Eu também, como não tenho aqui ninguém, mas tenho um micro que me ajuda, não é? Então o perdão, meus amigos, o perdão é importantíssimo. Essa é a razão realmente de estarmos aqui, porque na verdade, nós que nada merecíamos, nós que éramos o vil e o menosprezado, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus revelada através do perdão. O perdão. Porque Jesus tomou sobre ele a nossa condenação, a nossa culpa, o peso do pecado, Jesus tomou sobre ele. E essa é uma grande virtude, esse é um grande privilégio que nós, como filhos de Deus, hoje podemos dizer e podemos ostentar que fomos resgatados e fomos perdoados por Deus. Da nossa vã maneira de viver, do nosso estilo de vida fora de Deus, dos nossos caminhos errados pelos quais andávamos a percorrer. Agora, da mesma maneira, e o que a palavra de Deus nos ensina acerca do perdão, ok, recebemos o perdão de Deus, e agora? E agora? Ficamos assim? É o suficiente? Ok, eu estou contente porque fui perdoado por Deus. Eu estou contente, eu sinto-me um privilegiado porque realmente eu estava perdido, fui achado, Deus me perdoou, não teve em conta o meu passado, e hoje eu posso dizer que sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas, a minha condenação, essa ficou para trás. A condenação, essa ficou para trás. Porque agora a palavra de Deus diz que eu sou uma pessoa nova em Cristo Jesus. E as coisas velhas já passaram. As coisas que me condenavam, o peso da culpa, o peso da vergonha, de uma vida separada de Deus, ficou para trás. Então, mas e agora? A palavra de Deus ensina que, da mesma maneira que nós fomos perdoados, o que é que devemos fazer? Devemos perdoar. Mas a mesma palavra de Deus leva-nos a meditar e a interiorizar e a saber que não basta na igreja dizer: se Deus me perdoou, eu tenho que perdoar, senão que nessa minha responsabilidade, nessa minha atitude responsável como um filho de Deus, como um crente, como um cristão, nessa minha atitude responsável, nessa minha atitude de fé ativa, eu tenho que saber que não somente posso dizer da boca para fora, não somente tenho que o declarar, senão que eu sou responsável para colocar o perdão em prática na minha vida. Amém? Porque muitas vezes nós somos levados a dizer que sim, que temos que perdoar, sim, que temos que
temos que ter uma atitude de perdão, sim, temos que perdoar o irmão, perdoar aquele, perdoar o outro. Muitas vezes nós declaramos isso. Mas muitas vezes não o pomos em prática verdadeiramente. E o fruto que emerge de uma fé ativa, uma atitude de perdão, é um fruto muitas vezes que continua sufocado. Não se vislumbra, não se vê. E porquê? Porque nós podemos muito facilmente, como seres humanos, temos essa capacidade, desenvolvemos-la desde crianças. Podemos muito facilmente declarar uma coisa com a nossa boca, mas, no entanto, a atitude do nosso coração é diferente. E isso é um erro grave que nós cometemos. E se subsistimos em cometer, se continuamos em cometer esse erro, o erro, na verdade, de somente declarar com a nossa boca, mas o nosso coração, na verdade, não o crê, não o coloca em prática. E o perdão é muito importante na vida do povo de Deus. Talvez uma pessoa que não conheça a Jesus Cristo, talvez uma pessoa que não tenha conhecimento da palavra de Deus, talvez uma pessoa que não seja uma nova criatura, talvez uma pessoa que não conheça o Evangelho, talvez uma pessoa que, apesar pode até conhecer o Evangelho, mas não tenha visto, realmente não tenha tido um encontro com Jesus, possa viver esse engano. O engano de eu perdoo-te, mas não me esqueço. Eu perdoo-te, mas depois Deus fará contas contigo. Isso não é perdão. Isso é sinónimo de um coração que é enganoso e que nos deixamos e que continuamos a nos deixar conduzir por um coração assim. O perdão na vida da igreja tem que ser manifesto. Tem que se manifestar a capacidade de perdoar nas nossas vidas. Não podemos viver com amargura, com ira e com rancor dentro da nossa vida. Podemos. A palavra de Deus diz que tudo nos é lícito. Podemos. Ao fim e ao cabo, Deus dá-nos a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Mas não devemos, porque não nos convém. Não nos convém a nós, nem convém a muitas pessoas que provavelmente nós ainda não conhecemos. E que através da nossa atitude podem ou não ser beneficiadas ou não. O perdão tem que ser manifesto na vida da igreja. E o perdão tem uma coisa muito especial. Muitas vezes nós pensamos que estamos à espera de uma revelação divina, de um toque especial de Deus para podermos perdoar. O perdão é algo que está na tua e na minha decisão. Está na tua e na minha decisão perdoar ou não perdoar. Muitas pessoas dependem, as suas vidas dependem, em algumas áreas, da tua e da minha capacidade de lhes perdoarmos. Amém? Quando nós recebemos uma ofensa, e nos falta a capacidade de perdoar, não somente estamos a condicionar a nossa própria vida, guardando esse sentimento mau dentro de nós em relação àquela pessoa, em relação à situação que isso depois ainda vai gerar. Não somente estamos a fazer algo contra nós, como também estamos a atar aquela pessoa. Aquela pessoa necessita de saber que tu lhe perdoaste. Quão importante. Mas nós, humanamente falando, no nosso egoísmo, pensamos que o perdão, quando nós perdoamos, é para nosso benefício. E mais, que terão que ser os outros a dar o primeiro passo em direção ao perdão. E muitas vezes vivemos a vida assim, ciclos da nossa vida assim, etapas da nossa vida, com o coração voltado contra este, contra aquela, contra o outro. Depois, às vezes, as pessoas geograficamente estão mais distantes de nós, fisicamente mais distantes, foram viver para outro lugar e nós então damos assim um suspiro de alívio. Até que enfim que saiu do pé de mim. Que erro tremendo! Que erro tremendo quando nós achamos que a distância cura feridas. Que erro tremendo quando nós achamos que o tempo, o crono, também cura as feridas. Que erro tremendo! Se o único que pode curar a ferida é o próprio perdão. É a própria capacidade que tu tens, sim, de te humilhar, ok? A palavra humildade e humilhação está diretamente relacionada com o perdão.
Diz que Jesus o que é que fez? Ensoberbeceu-se, exaltou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tornou-se o mais comum e humilde dos... Está aqui alguém? Esta é uma passagem muito conhecida, dos homens. Significa que muitas vezes é necessário, sempre, retiro o que disse, não são muitas vezes, sempre é necessário sermos nós a dar o primeiro passo. Sempre. Porque estamos à espera que a outra pessoa se arrependa no meio de um conflito, é como que dizer, ok, eu vou beber um copo de veneno e vou esperar que o outro é que morra. Estás a perceber? Eu bebo o veneno e agora espero que o outro morra. A falta de perdão é como veneno nas nossas vidas. A falta da capacidade de humilhar-nos e perdoarmos é veneno nas nossas vidas. E está-nos a corroer. Não é o outro que vai morrer, não é o outro que se corrói, não é a outra, somos nós. Então, cada um de nós deve analisar quais são as áreas da nossa vida em que requer uma intervenção. No sentido de perdoarmos e sermos perdoados. E muitas vezes este é o segredo. Ou é pelo menos uma área muito importante para que determinadas coisas na nossa vida possam acontecer. Provavelmente alguns de nós não estão bem sensíveis para a importância do perdão, perdoar e ser perdoado. Uma pessoa que perdoa, tem a capacidade de perdoar, é uma pessoa livre. É livre. Muitas pessoas estão atadas hoje, ainda estão acorrentadas, porque não têm a capacidade de perdoar. Não conseguem humilhar-se, não conseguem dizer, eu tenho que dar o primeiro passo para restabelecer uma relação. Amém? E isto passa-se a nível familiar, a nível profissional, já no que diz respeito das pessoas com quem trabalhamos, a nível familiar, com a nossa família, a nossa esposa, nosso marido, filhos. E passa-se na igreja, entre os filhos de Deus. Então temos que fazer algo em relação a isto nas nossas vidas. Cada um de nós. Cada um de nós. Não é necessário afixar nomes, quem é que tem que perdoar, a quem é que não tem que perdoar. Porque nós somos conscientes da nossa realidade. Nós somos conscientes de saber com quem é que nos relacionamos ou com quem é que não nos relacionamos. E se isso de alguma maneira aflige o nosso caminhar, se isso aflige a forma como eu tenho que me dirigir às pessoas, se isso aflige, então tens um problema que tens que tratar. Estás à espera de um culto onde haja um chamado ao arrependimento dos imperdoados. Esquece. Esquece. Vai acontecer esse culto e tu não vais estar aí a ouvir. As coisas têm que ser hoje. Têm que ser o agora. Quando tu te das conta de algo na tua vida que está errado, e nomeadamente nestas áreas, faz algo. Dá um passo. Quantas pessoas estão aqui que provavelmente não falam com pais, mães, irmãos? Quantas pessoas haverá aqui que cortaram relacionamentos desde há anos? E as pessoas vivem a rir-se todos os dias. É normal, desenvolvemos a capacidade de sobrepassar esse tipo de problemas na nossa vida. Essas pessoas provavelmente não sabem que há coisas na sua vida, tal como essas, que estão de alguma maneira a pesar no seu coração e impedem que essas pessoas venham a ser verdadeiramente livres na obra do Senhor e a servir a Deus e à Igreja. Porque vivem condicionadas pela falta da capacidade de perdoar. E por isso é que eu acho que isto é gravíssimo. E sabes porquê é que eu te estou a falar nisto? Porque aqui atrás do púlpito não está uma pessoa que perdoa à primeira. Aqui atrás do púlpito não está uma pessoa que conheceu ao Senhor e já está. Aqui atrás do púlpito está uma pessoa que viveu anos depois de conhecer a Cristo com falta de perdão. Até que houve um dia que fez um clique. Teve que haver um clique. E eu peço a Deus que faça esse clique na tua mente, no teu coração esta manhã.
que por muito que tu tentes correr, não corras com pesos, porque vais-te cansar, vais-te fatigar. E a palavra de Deus ensina-nos que nós temos que ser pessoas que voaremos, correremos e não nos fatigaremos. Amém? Por isso há no meio, às vezes, do povo de Deus, pessoas que estão sempre cansadas. E há outras que, ao invés, parece que correm ligeiramente. Não nos podemos deixar embaraçar por este tipo de pesos na nossa vida. Falta de perdão é uma das coisas que eu queria falar nesta manhã e estou a falar, e que tem a ver com a atitude. E há outras coisas que eu falarei, se Deus me der a oportunidade, mais à frente, noutras reuniões, que também têm a ver com a atitude. Devemos ter uma atitude de perdoar. Efésios capítulo 4, verso 32. A palavra de Deus diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos fomos perdoados. Em Cristo temos o perdão. Então agora fica assim? Não, agora não fica assim. Eu agora sou um veículo daquilo que é perdoar. Eu agora sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu quero ser uma ferramenta nas mãos de Deus a demonstrar o amor de Deus na nossa vida. Eu não posso somente falar no amor de Deus. Eu tenho que ter a capacidade de perdoar as pessoas. Pedro um dia chegou-se a Jesus e perguntou-lhe: quantas vezes é que nós temos que perdoar? É capaz, 7 é capaz de chegar, não? Uma por dia. Um dia, que todos os dias da semana uma pessoa me ofenda, já não é chita, como dizemos nós na gíria popular, já não é chita. Perdoar uma por dia. Não, Pedro, não é uma vez por dia. O perdão não tem que ter limites. Se o perdão de Deus tivesse limites sobre a nossa vida, nós hoje, apesar da obra feita há 2000 anos atrás, nós hoje, pela imundícia que continua a haver no nosso coração, pelos maus caminhos que ainda somos levados a percorrer, então já se tinha extinguido as 7 vezes de Deus em que Deus nos podia perdoar. O perdão de Deus é para sempre. Amém? É para sempre. Então, nós temos que assimilar que nós somos veículos de muita coisa. Olha, nós podemos ser veículos. Hoje estou a ser veículo do quê? Estou a ser uma ferramenta. Olha, hoje estou a ser veículo destes sapatos. Já tem umas nódoas ali à frente. Mas como a malta não olha muito para os pés, então não se nota. Sou veículo destas calças e sou veículo desta camisa e de mais alguns acessórios, umas palhetas. Eu trago comigo tudo isto. Mas para além de eu trazer comigo tudo isto, que é aquilo que se vê, que é aquilo que é exterior, eu tenho que saber que tenho que ter em mim, ser transportador, o perdão de Deus. E essa é uma luta pessoal de cada um de nós. Nós somos transportadores da luz de Cristo. Amém? A luz, como é que se manifesta a luz? É nestas coisas. A luz não se manifesta porque esta sala está às escuras, eu entro aqui como o iluminado de Deus e as pessoas passam a ver. Não. É nestas coisas que a luz se manifesta. Tu pensa nestas coisas, porque estas são verdadeiramente coisas importantes. Tudo o demais é importante. Mas a capacidade de perdoar, de manifestar o amor que Deus manifestou por nós, manifestá-lo aos demais, é responsabilidade da nossa atitude de fé ativa. Isto é ser pessoas de fé ativa. Não basta somente dizer da boca para fora. No momento da verdade, há que dar as costas para levar com o pau. Mas eu não estou disposto. Ok, é uma opção. Eu ouço muitas pessoas dizer que não estão dispostas para isto, não estão dispostas para aquilo, não estão dispostas para o outro. Então nem sequer deviam abrir a boca a dizer que fazem, que acontecem, que vão, que quando na hora da verdade de pôr as costas para receber com o pau, entre aspas, isto é uma metáfora, não é? Na hora da verdade em que tem que se humilhar, vamos trocar por... Na hora da verdade em que tem que se humilhar, na hora da verdade onde tem que renunciar, na hora da verdade onde tem que mostrar a verdadeira abnegação, é nessa hora que realmente Deus pode manifestar-se nessas vidas e através dessas vidas. Então, devemos saber que devemos
ser benignos e perdoar-nos uns aos outros. Mas agora pergunto, acham que isto é uma opção? Muitos poderão dizer sim. Se está em mim perdoar ou não, então eu opto por perdoar quando eu acho que devo perdoar. Errado. Quantas vezes devemos perdoar, Senhor? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Não tem que haver um limite no perdão. Porque o perdão de Deus também não tem limites em relação a ti e em relação a mim. Ele continua hoje a perdoar-me. Ele hoje continua a perdoar-me. E não for o perdão do Senhor hoje por ti e por mim, e onde estaríamos nós? Glória a Deus. Mateus 18. Dou as boas-vindas a este casal que entrou agora. São bem-vindos em nome de Jesus. Pai e filha. Glória a Deus. E diz que havia um homem na Bíblia. O Senhor começou por explicar, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Amém? Até que saldasse a dívida. E esta é a nossa crueldade uns para os outros, muitas vezes. Chegamos a este ponto, muitas vezes. Eu não sei tu. Gostaria de me pôr em primeiro lugar. Muitas vezes dou por mim com incapacidade de perdoar algo que é mesquinho. Porque repara, não é por acaso que este homem devia um dinheiral ou um horror de dinheiro e pôde, digamos que, suplicar pela extensão do prazo para pagamento da sua dívida e não somente recebeu a extensão do prazo para pagamento, como foi perdoado. No entanto, saindo dessa situação, encontrou-se com alguém que lhe devia assim, comparativamente. Sabes o que é que isto a mim me ensina? Que quando temos incapacidade de perdoar assim uns aos outros, realmente não estamos sensíveis à grande quantidade de perdão que veio sobre as nossas vidas. Foi grande o perdão sobre as nossas vidas. Era grande a dívida. No entanto, o Senhor em Jesus Cristo, conforme lemos, perdoou. E nós, agora nesta vida, como filhos de Deus, assim, por coisas assim, sabes o que é que este homem fez? Diz que o sufocava. Imagine, se diz que o sufocava, devia estar-lhe a agarrar no pescoço. A tirar-lhe o ar. Ameaçando-o de morte. Se não me pagas. Tudo isto traz um sem número de sentimentos dentro do coração daquele homem. Não é de qualquer maneira que alguém agarra no pescoço do outro e sufoca e agarra ao ponto de ameaçá-lo de morte. Porque quando alguém agarra no pescoço para tirar o ar ao outro é porque quer causar um dano grande, sabes? Eu creio que nós muitas vezes não estamos sensíveis ao perdão das nossas vidas. E falta-nos a capacidade. Da mesma maneira que este homem tinha acabado de ter visto a sua dívida perdoada, totalmente perdoada, a pergunta que fica é: seremos nós assim? Espero que não.
Temos capacidade para perdoar as pequenas e as grandes coisas? Se não temos, devemos passar a ter. Porque dessa capacidade depende da nossa vida. Podem parecer coisas vãs, coisas simples. Porque a palavra de Deus ensina, em Mateus 6, 14, 15, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o que é que acontece? Também o vosso Pai, e esta é a parte importante deste verso. Sim, Deus é perdão. Sim, Deus é amor. Sim, Deus já nos perdoou. Sim, Cristo já pagou a nossa culpa. Mas espera aí, a bola agora está do nosso lado. A bola agora está do lado da igreja. A bola agora está do lado dos filhos de Deus. A obra que o Senhor fez, Ele já fez. Está consumado, disse Jesus. Agora, nós temos, como filhos de Deus, de manifestar uma fé ativa, uma atitude ativa e uma atitude de perdão para dar continuidade, para dar cumprimento à obra feita na cruz. Porque senão a obra da cruz não tem o efeito para o qual foi feita. Pelo menos sobre a minha vida, pelo menos sobre a tua vida, se realmente nós não colocarmos o perdão em prática. E quando eu digo colocar o perdão em prática, é praticá-lo na oportunidade que Deus nos dá. Sabes que a falta de perdão e todos os sentimentos que estão diretamente ligados com a falta de perdão, sabes que eles degeneram. Se calhar a palavra não é esta. Eles passam de pais para filhos. Como é que é a palavra? Alguém me sabe ajudar? São hereditários. Ah, é heranças? São heranças. Sabes quando tu não tens a capacidade de perdoar, quando tu, na tua família, tens a incapacidade de perdoar, sabes que as crianças, os nossos filhos, são como esponjas que absorvem tudo aquilo que os pais fazem. É verdade, eu não sei tu. Os meus, se eu faço uma coisa errada, o meu, se eu lhe permito, ou eu faço uma coisa errada, eu quando me dou conta, ele está a querer fazer a mesma coisa errada. Se eu não tenho a capacidade de perdoar, se eu passo o tempo a roer-me e a murmurar e a mastigar por esta ou por aquela situação contra fulano A, contra fulano B, os meus filhos vão ser contaminados por isso. E eles vão crescer nesse ambiente. E eles vão crescer nesse princípio. Então, muito cuidado, famílias. Nós que somos famílias, não somente as famílias, aqueles que são solteiros também, mas principalmente as famílias, muito cuidado. Porque os filhos absorvem tudo aquilo que nós respiramos. Eu não sei se este tipo de conversa te é familiar ou se dizes um amém, não é? Ou se dizes um amém. Mas cuidado com a falta de perdão. Cuidado com tudo aquilo que vem através da falta de perdão às nossas vidas. Porque o Senhor diz, se perdoardes, também sereis perdoados. Mas se não perdoardes, o Pai também não vos perdoará. Significa dizer que nós é que escolhemos o caminho pelo qual queremos entrar. Não é que o perdão de Deus não seja propício às nossas vidas. Ele está ao dispor das nossas vidas. Mas quando nós decidimos não perdoar, então estamos a ter uma atitude cuja responsabilidade é somente nossa. Significa dizer que estamos a rejeitar, estamos a negligenciar, estamos a declinar o perdão de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quem é que decide? Somos nós. Então tu decides se queres continuar dessa maneira ou se queres continuar de outra maneira. A falta de perdão e uma atitude com falta de perdão traz separação. Mas não sei. Eu começo
na minha casa, não é? Eu começo que quando tenho uma chatice na minha casa, com alguém da minha casa, com alguém da minha família, e se eu não busco a reconciliação e o perdão, significa dizer que a tendência é... Não sei, nas vossas casas, se calhar é o contrário. Quanto mais chateados, mais próximos. Bem, não sei, eu não consigo. Essa é uma lei que eu não conheço. Eu conheço a lei do perdão que aproxima. A lei do perdão aproxima. A lei do perdão aproxima nas famílias, nos filhos. A lei do perdão aproxima nos irmãos da igreja, nas pessoas que não são irmãos, mas que vêm à igreja. A lei do perdão aproxima as pessoas. Porque o sentimento de condenação é de onde nós viemos. Amém? Sabes de onde é que nós viemos? Viemos destituídos da glória de Deus. Então nós conhecemos bem, humanamente falando, nós já conhecemos bem o que é a falta de perdão. Não precisa que mais ninguém venha dizer-nos: tu és um rejeitado. Porque rejeitados já nós éramos. Mas pela gloriosa graça de Deus, que tomou sobre ele a nossa culpa, hoje nós somos perdoados e reconciliados com Deus. Então, não faz falta falar de afastamento, faz falta de falar é da aproximação. Então, a falta de perdão traz separação. E traz separação não somente entre as pessoas, como também entre as pessoas e Deus. Vamos ler em Isaías a ver o que é que o Senhor nos diz aqui, no capítulo 59, no verso 1 ao 3. Diz a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Agora vê bem. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? É as nossas iniquidades que fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Amém? Não é Deus que se afastou, não é Deus que não tem rosto, nem que não tem face. Diz que as nossas iniquidades, a nossa maneira errada de viver, a nossa maneira errada de nos relacionarmos uns com os outros, a incapacidade de perdoarmos uns aos outros, é que faz com que o rosto de Deus esteja tapado para nós. O rosto está lá. É como eu costumo dizer às pessoas que estão a passar um tempo, e digo-me a mim próprio, que às vezes também tenho que me retroalimentar com estas ideias, não é? Quando ando naqueles dias inublados, eu penso, eu olho, vivemos ali todos, praticamente todos, os que estamos aqui, numa zona de muita nuvem, e eu tenho que me retroalimentar desta maneira e pensar: está tudo inublado, mas eu sei que o sol está lá por trás. Então, é a mesma coisa que eu digo a muitas pessoas: estás a passar um tempo mal, está há muitas nuvens, está a chover, está temporal. Mas isto é um bocado de inverno que está aí a vir, mas o sol está lá, que ele nasce e põe-se todos os dias. Então significa dizer que o rosto de Deus, ele está tapado. Não foi que Deus tapou o rosto. Nós, com as nossas condutas e principalmente com as nossas iniquidades, muitas vezes uns para com os outros, tapamos o rosto de Deus. E olha o que é que diz: que nós falamos e ele não quê? E isto é tremendamente sério. É tremendamente sério quando nós falamos e Deus não ouve. Eu quero ser ouvido por Deus, amém? E tu? Quantos querem ser ouvidos por Deus aqui, neste lugar? Aí, tão poucos. Não, a sério, queres ser ouvido por Deus? Ou tens medo daquilo que tu tens para dizer a Deus? Tens medo que Deus... Às vezes temos coisas tremendas para dizer, não é? Mas mais vale que as digamos a Deus, não é? Mesmo as más, principalmente, mais vale que as digamos a Deus. Ele tem todo o suporte para as ouvir. Ele de antemão sabe o que há no nosso coração. Então temos que ter aqui a consciência de que a falta de perdão, a falta de relacionamento uns com os outros, as nossas iniquidades, elas podem ser impedimento para que o rosto de Deus venha sobre as nossas vidas e nos ouça, e nos abençoe, e nos dirija, e nos guie.
E isto é um tema sério. É um tema sério que cabe a nós a opção de fazer algo para o mudar ou não. Se é que realmente na nossa vida há falta de perdão. Se não há, glória a Deus porque não há falta de perdão na nossa vida. Mas uma coisa é certa, o perdão tem que exige sempre iniciativa. Lá está a tal atitude de uma fé ativa. Iniciativa. E não estar à espera que sejam os demais a poderem levantar-se e dar o primeiro passo. Gênesis capítulo 50, verso 16 ao 21. Vamos ler um pouco acerca da vida de José. José, segundo muitas escrituras que exigem paralelas à Bíblia, é um exemplo de uma pessoa que realmente soube perdoar, não é? Perdão, Gênesis 45, eu disse 50, mas agora é o 45. Gênesis 45, verso 1, diz a palavra de Deus: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? Perguntou, não é? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Amém? Grande propósito aqui de Deus. Estes homens seguramente ficaram loucos, ficaram estarrecidos, pois toda a gente conhece a história de José, minimamente, não é? José, digamos que era o filho de todos os irmãos, era o filho ao qual o seu pai, pois, mais o favorecia, digamos assim, era o mais formoso aos olhos do seu pai, etc, etc. Então os irmãos, movidos de inveja e de todos os sentimentos que tal, diz, agarraram nele, pregaram-lhe uma partida e venderam-no. Venderam o próprio irmão. Não interessa o que é que faça falta fazer, vende-se e já está. Este anda aqui a mais. E então diz que passados muitos anos, eles vêm a vir uma fome sobre a terra e o pai manda que eles buscassem comida no Egito, precisamente aonde, entretanto, José já vivia há muitos anos e tinha conseguido ocupar uma posição. Ele diz que pôs-o por pai da casa de Faraó, ou seja, ele, digamos que era o governador de toda aquela região. Então ele tinha na sua mão a capacidade de poder decidir. Então, quando ele reconheceu que eram os seus irmãos que estavam ali, eles não o reconheceram. Sabes que às vezes na nossa maneira de viver falta-nos às vezes a capacidade de reconhecer as pessoas, de ver quem são as pessoas, nos nossos afãs, no nosso egocentrismo, naquilo que é nós olharmos para a nossa vida em primeiro lugar, etc. Depois falta-nos aí um bocado a capacidade de olhar um pouco para os demais. Então eles nem sequer o conheceram. Foi quando ele se apresentou. Agora eu quero-te aqui salientar na situação de José, este homem, ele é conhecido por ter uma grande capacidade de perdoar. Amém? Ele tinha nas mãos dele agora poder dizer, o quê? Então vocês venderam-me, vocês maltrataram-me, fizeram de tudo aquilo que se faz, menos a um irmão. Vocês fizeram passar por todo o tipo de vergonha, estive preso por vossa causa, passei fome por vossa causa, e agora vêm pedir comida? Significa dizer que José tinha na sua mão a possibilidade de poder perdoar ou não perdoar. E o que é que ele fez?
Ele foi um agente separador? Não. Eu creio que José tinha a visão que nós temos que ter, a visão do reino de Deus. José tinha uma visão. E dentro da visão de José não cabia nem falta de perdão, nem rancor, nem inveja, nem egocentrismo. Na visão que Deus tinha dado a José, a visão do reino de Deus, então José não tinha lugar a esse tipo de situações. Então, como ele não tinha lugar a esse tipo de situações, para ele poder perdoar foi somente o cumprimento daquilo que era já a sua vida. Amém? O cumprimento da sua vida. Se nós temos uma vida com visão do reino de Deus, o perdoar não tem porquê ser um grande sacrifício. Porque no nosso coração está implantada a visão do reino de Deus. No nosso coração está implantado o amor de Cristo. No nosso coração está implantada a misericórdia. No nosso coração está implantado tudo aquilo que Deus nos tem dado. Então não temos porquê ter lugar a este tipo de situações. E diz que então José chamou-os, olha, não, cheguem-se para cá. Isto é surpreendente. E a coisa que mais surpreende uma pessoa, quando realmente até essa pessoa se sente que é um sem escrúpulos, que é um sem vergonha, que aprontou, que fez, que aconteceu, o que mais realmente surpreende uma pessoa é quando alguém vem com a mão misericordiosa e de perdão e vem, anda cá que eu quero te falar, anda cá que eu quero perdoar-te. Amém? Mas qual é a nossa reação? Quando nós sabemos que aquele é um sem vergonha, que é um que aprontou, que fez, que aconteceu, e isto, aquilo e o outro. Faz-me lembrar a atitude de que há uns dias atrás alguém saiu deste ministério e saiu, claro, saiu da pior forma. Da pior forma. E que passados alguns dias alguém passou por essa pessoa e chamou-lhe ladrão. Eu não consigo conceber isto. Eu não consigo conceber que nós estamos a aprender a chamar ladrão às pessoas. Eu não consigo compreender onde é que está o amor de Deus nessas pessoas. Então, o que eu consigo entender é que devemos fazer algo para levar essa pessoa a quê? A arrepender-se. Para levar essa pessoa a conhecer o verdadeiro perdão. Mas como é que as pessoas conhecem o verdadeiro perdão? Quando são acusadas? Quem é o acusador? Cristo não veio acusar a minha vida. Cristo não veio acusar a nossa vida, todos que estamos aqui. E nós não temos o direito de ir passar por alguém que até cometeu um erro e no meio da rua, sem porquê, chamar-lhe ladrão. Eu acho que não temos o direito. Nenhum de nós. Temos o direito, sim, de chamá-lo, confrontá-lo com a sua realidade e dizer-lhe assim, diz o Senhor, fizeste, aconteceste e agora o teu caminho só pode ser assim. Em direção a quê? Ao arrependimento para conheceres o perdão. Porque esta pessoa continua lá fora, provavelmente a roer-se por dentro, a corromper-se, a corroer-se. Provavelmente a falta de perdão na sua vida está a fazer dele agora um estrangeiro, um estranho. E uma pessoa que não tem vontade de fazer muita coisa, por assim dizer. Portanto, cuidado com as nossas atitudes, porque quando nós temos falta de perdão para os demais, significa dizer que também podemos estar carenciados de ser perdoados. Amém? Eu não sei se estão a entender a mensagem. Estão a entender a mensagem? O perdão. O perdão. É importante o perdão nas nossas vidas. Porque o perdão, ele gera vida. Tu queres ser um canal de bênção nas mãos de Deus? Então o perdão tem que fazer parte da tua vida. Porque o perdão é um mecanismo que gera vida nos demais. A falta de perdão, quando eu tenho falta de perdão na minha vida, quando eu não me sinto perdoado, quando eu me sinto rejeitado, quando as pessoas que eu sei que eu cometi faltas não me perdoam, se eu não busco esse arrependimento da minha vida e o perdão de Deus na minha vida, então significa dizer que eu vou viver debaixo da falta de perdão. E nessa vivência eu vou ter morte e não vida para dar aos demais. Então eu quero ser perdoado, eu quero aprender a perdoar, eu quero perdoar, quero pôr isso em prática. Para quê? Para que da minha vida possa sair vida para os demais. Vida. O perdão gera vida. A falta de perdão gera morte.
Gênesis 50, capítulo 50, verso 16, e fala disso mesmo que estamos aqui a falar. Da vida. Glória a Deus. Portanto, mandaram dizer a José: o teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai, José, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Imagina o raciocínio destes homens, destes irmãos. Eles foram dizer: olha, é que o pai, antes de morrer, disse que tu tinhas que nos perdoar. Mas é que José não precisava deste recado. E José diz-lhes: mas o que é que vocês pensam? Eu não sou Deus. Eu não me vou pôr no lugar de Deus a fazer o juízo. A minha missão é perdoar. E depois explica-lhes, porque ele tinha uma visão grande do reino de Deus. Eu creio que às vezes a nós falta-nos um pouco a visão de reino. Nós estamos tão centrados muitas vezes no nosso eu e no nosso pátio que perdemos a visão de reino. Perdemos o foco que são as pessoas. Perdemos o foco que são aqueles que não conhecem a Jesus. Perdemos o foco do reino de Deus. Estes homens estavam perdidos. Estes homens tinham enganado o seu irmão, tinham-no vendido. Estes homens deviam ser pessoas corroídas por dentro de tantos anos sem perdão. Sentirem todos os anos, todos os dias que se levantavam e que se falava no irmão mais novo, eles sabiam que eles próprios o tinham vendido. Tinha sido por sua própria iniciativa, por seus próprios desígnios. Eram eles que o tinham entregue. Viviam com este drama, dia após dia, ano após ano nas suas vidas. Até que um dia Deus proporcionou que eles fossem ao encontro do perdão. E provavelmente muitas pessoas aqui, nós necessitamos de ir ao encontro do perdão. Necessitamos, na verdade, de receber o perdão, de aprender a perdoar, de aprender a visão do reino. E na visão do reino não cabe a falta de perdão. Não cabe que vivamos aqui irados, não cabe que vivamos aqui com rancores escondidos, fazendo entender que está tudo bem, mas no entanto há um rancor, há um ódio que no nosso interior nos corrompe. Eu não quero viver assim. Amém? E ninguém quer viver assim. E estes homens tiveram a oportunidade. E ele disse-lhes: olha, estejam em paz, contentem-se. Eu não vos condeno. E Jesus diz-nos: eu não vim para vos condenar. Diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. E era o que o José, vamos dizer, um protótipo de Jesus naquele então, já estava a dizer: ei, esqueçam lá isso. Eles deveriam estar, e agora? E agora? E agora o que é que vai acontecer-nos? Que ele agora é o rei disto tudo, ele agora é o comandante, é o chefe disto tudo, ele agora vai nos fulminar, ele agora vai vir da mesma maneira que nós lhe fizemos, ele agora vai fazer connosco, vai nos matar, vai nos vender. E o que é que eles receberam? O perdão de Deus. O perdão de José. A paz no seu coração. Amém? E dessa maneira, disse José: olha, isto que aconteceu resultou para que houvesse vida. Porque se eles não fossem lá buscar a comida e se não houvesse um perdão da parte de José para eles, se realmente Deus não se manifestasse na vida de José, se realmente José não manifestasse o perdão de Deus e não perdoasse os seus irmãos, jamais poderia dar comida, jamais aquelas famílias, aquelas vidas iriam poder usufruir de vida. Então por isso eu digo que o perdão é sinónimo de vida. Quando tu perdoas, tu estás a germinar vida. Ok, tu podes ficar momentaneamente angustiado com o sentido do prejuízo, com a revolta, mas tu não podes ter falta de perdão na tua vida. Tu tens de sentir a leveza e a paz do amor de Cristo na tua vida quando tu perdoas alguém.
E isso é essencial na nossa vida, amigos. Isto não é letra. Isto não é qualquer coisa que se ouve hoje num culto, ouve-se daqui a 3 meses, daqui a 1 ano e continuamos com o mesmo coração. Isto não é letra. Estamos a falar de vida. E o perdão de Deus veio a dar vida em nós próprios. Quantos creem nisso? Eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados, numa vida totalmente errada e enganosa. E realmente, se não fosse o perdão de Deus por meio de Cristo, eu não poderia ter a vida que tenho hoje. E por isso eu dou glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer a Tua palavra, Senhor, e agradecer a forma como Tu, Senhor, Te entregastes naquela cruz, levando sobre Ti o peso da nossa iniquidade, a dor da nossa transgressão. Fostes fustigado, Senhor, fostes maltratado. Senhor, tomastes sobre Ti tudo aquilo, Senhor, que estava reservado para nós. Manifestaste o perdão do Pai sobre as nossas vidas, Senhor. Não olhastes para Ti próprio, não tivestes a Ti próprio em mais alta conta, senão que Te negastes a quem Tu eras. Te tornaste o mais comum dos homens. E por meio dessa atitude, uma atitude ativa, Tu revelastes o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E por isso nós hoje estamos aqui, Senhor, agradecidos pela obra redentora, pela remissão dos nossos pecados, pela salvação da nossa alma. Mas estamos aqui também, Senhor, porque sabemos que fomos chamados para ser usados como ferramentas, como instrumentos